Olá pessoal, aqui é o Luiz Gustavo Pacete, esse é o Growthcast, um projeto da B-Partners aqui no Proxima, em São Paulo. A gente está gravando esse videocast ao vivo com uma plateia incrível para falar de negócios, inovação, tecnologia, num contexto de incertezas. Eu não diria só crises, porque são muitas nuances aqui, mas esse projeto tem esse objetivo. Eu estou com um time de peso aqui, um squad, como a gente chamou, para discutir, sim, o contexto, mas principalmente negócio. Assim, o que a gente tira de aprendizados, de ensinamento daqui. E o meu time é pesado, hein? Vou começar com o Albano Gomes, VP de Estratégia da Score Group Brasil. Olá, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Agora, muito bom, que vai trazer um olhar de retail, de experiência, de varejo, de marca pra gente, muito legal. Gerson Ribeiro, cofundador e diretor da Vitro, CDO também da Hold e um geek, né? Um geek, é isso? Vou ter que ir atrás dele agora, vai ser difícil. Não vou acompanhar o Pacete não. Boa tarde, pessoal. Bom, vou puxar muito aí para o seu lado de dados e tecnologia. E a Petra Ferraz, a gente se reencontrando, né? Eu já tive a oportunidade de falar com a Petra em outras oportunidades, VP de Marketing Latam do Mercado Pago. Eu acho que um dos recentes casos de construção de marca muito interessantes aqui na região. Bem-vinda, viu? Muito obrigada, é um prazer. Mais uma vez. Mais uma vez. Bom, pessoal, vamos lá. O contexto, de novo, né? Eu acho que o contexto ele não é só um contexto, não existe só um cenário. A gente passou por 2 anos aí que a pandemia norteou muita coisa. Depois, um contexto econômico, político, especificamente no caso de Brasil, e um outro cenário de reestruturação das empresas. E não só por causa da economia em si. Reposicionamento de negócios, né? Na pandemia a gente teve um boom ali de contratações e a gente precisou se reajustar. Mas diante desse cenário, como fica, primeiro, o consumidor, né? O que aconteceu e como que isso baliza as nossas estratégias de comunicação, publicidade e marketing e negócios, né? Growth, como crescer, como escalar nesse contexto. Albano, dá uma geral pra gente, muito com esse olhar também, consumidor, marca, ponto de venda. O que você destacaria desse cenário macroeconômico junto com reestruturação de negócios que tem de desafio aqui pra gente? Bom, vamos lá, né? Eu acho que talvez a única certeza que a gente tem é que a gente só vai viver eras de incerteza a partir de agora, né? Quando a gente olha a própria economia, os números, você vê quão incertos eles podem ser, né? Num trimestre, tudo pode mudar. E quando a gente olha no ponto do consumidor, do ponto de venda, a gente passou por muita mudança. E todas as mudanças, elas precisam se equalizar no final das contas, né? Você sai de um ambiente pandêmico, onde todo o investimento ele era na digitalização, ele era em você conseguir atender o consumidor aonde ele estiver, da maneira que ele estiver. E a gente volta para um momento pós-pandêmico, que é o momento das experiências. Que além de tudo, esse consumidor está acostumado a viver com as facilidades que ele teve com o incremento da tecnologia na pandemia, mas ele tem de volta todo o ânsia e o desejo de viver mais experiências. E aí, nesse meio tempo, você tem as marcas se adequando com estrutura, com investimento, com equipe e com governos incertos, né? Você sai da pandemia, tem uma guerra, tem troca de governo, e aí falta de commodities que você faz a empresa não conseguir projetar mais do que ela queria ter ou vender no ponto de venda. É uma coisa que a gente brinca muito na Score, na B-Partners, né? Em momentos de incerteza, a primeira coisa que se perde é valor. E aí a gente não pode correr esse risco mais, né? Quem perde valor, uma incerteza, vai ficando para trás, porque no próximo mês, no próximo trimestre, vai ter um outro momento de incerteza, vão ter pontos melhores ou piores, mas se você esqueceu do valor que você tem, do valor da tua empresa, do valor do teu produto para o consumidor, do valor na vida dele, você está perdendo uma grande oportunidade de criar fronteiras melhores, criar laços melhores com todo mundo. Eu gosto muito dessa ideia de valor e também esse ponto da incerteza perene, né? E isso não é de agora, assim, incerteza é o contexto, é o dia a dia, a incerteza ela se tornou uma regra. E aí, como a gente vai navegar nisso? E aí, Petra, a gente estava falando nos bastidores ali, de todas as companhias que você já passou, acho que cada companhia tinha um contexto ali econômico, um contexto de momento dos consumidores, o próprio mercado, né? Mas e aí, como tem sido essa experiência já de 1 ano dentro da maior companhia da América Latina e que está num ritmo muito interessante também? Não, sem dúvida. Eu acho que o contexto econômico é instável, mas eu acho que a gente, como bons latinos, e aí agora aqui falando da América Latina como um todo, Argentina, México, Chile, seja qual for o país, acho que a gente vem de muitos anos de ter que aprender a lidar com essa instabilidade, seja por crises externas, crises na própria América Latina, em cada um dos nossos países. Então eu acho que
Eu tive, na grande maioria da minha carreira, a oportunidade de trabalhar em empresas ou brasileiras ou latinas e que eu acho que a gente aprende na prática a lidar muito bem com essas incertezas. E eu acho que, como você comentou, é nesses momentos de incerteza que a gente precisa seguir investindo, seguir apostando e acreditando que tem muita oportunidade a ser capturada. Então, quando a gente olha especialmente para o nosso ecossistema na América Latina e especialmente também no Brasil, a gente vê muita oportunidade de seguir crescendo e sendo cada vez mais, refrazendo um pouco o seu valor, um pouco cada vez mais relevante para os nossos usuários. Seja com toda a nossa plataforma de e-commerce ou com todos os nossos serviços financeiros, que a gente segue investindo em cada vez mais trazer relevância, melhores produtos, melhores serviços e seguir crescendo. Quando a gente fala de Mercado Livre já cresceu bastante, mas ainda tem 14% de penetração de e-commerce no Brasil, de e-commerce. E a gente entende que tem no mínimo a oportunidade de dobrar o tamanho da oportunidade. Então tem muita coisa ainda para a gente fazer, para a gente melhorar a experiência do nosso usuário e seguir sendo cada vez mais relevante para eles. Então acho que é um pouco desse nosso olhar otimista aí sobre como encarar todos esses momentos de dificuldade. Esse lado da oportunidade, ele é interessante e importante, né? Acho que tem que ter esse olhar, apesar do foco e da cautela, tem que ter esse olhar, porque senão também você não segue adiante, né? E aqui tem um contexto, Jéssica, a gente vai... Growth vai permear muito a nossa conversa, vendas e tal, mas nesse contexto, né, que tem um lado de oportunidade, tem um lado aqui de agregar valor, o que isso gera de oportunidade do ponto de vista de pensar novos negócios ou acelerar os projetos também? O que a Petra trouxe é bem interessante, né? Hoje 14%, quando a gente olha principalmente venda de produtos, se a gente traz serviço, esse percentual ele sobe consideravelmente. Só que antes da pandemia, né, quando a gente pega ali 2019, a gente falava de um mercado de 4 a 5%, dependendo da metodologia. Então, em 3 anos, praticamente, a gente saiu de 5 para 14%. E a minha aposta, acho que é muito próxima do que a Petra trouxe, chega de falar aí de 28%, 30%. É o que a gente tem hoje nos mercados mais maduros, vamos dizer assim, mercados mais de primeiro mundo. Muito com algumas predominâncias, né? Então pega o mercado americano com predominância de marketplace, aqui no Brasil a gente tem uma granularidade gigantesca e essa granularidade, essa incerteza, né? E acho que a gente passou pela pandemia onde se digitalizou muito, só que as empresas, com cada uma com seu motivo e de uma forma muito importante, buscou vender a qualquer custo, né? Então, cara, todas as minhas lojas fecharam, eu tenho que vender no digital. A grande maioria dos nossos clientes cresceu, inclusive. Desconsiderando, pensa que vamos pegar o share do digital aí 10, 15, 20, algumas com 30%. Como que você inverte numa empresa que tem 10% de share no digital, fecha, perde 90% do potencial de venda e você consegue crescer ainda num período pandêmico, num período de muitas incertezas. Com o passar, né, eu nem gosto de falar que a gente saiu da pandemia, mas com a reabertura de todo o varejo, com a reabertura do mercado, a gente enxerga que hoje o mercado está começando a olhar mais para rentabilização, para não mais vender a qualquer custo, mas vender com qualidade, com rentabilidade. Isso traz mudanças muito significativas, de investimento em tecnologia, de mudanças estruturais nas empresas, mas com esse olhar ainda de digitalização, da gente conseguir chegar nesse patamar que o e-commerce ele pode trazer. E uma coisa que eu gosto de trazer muito, só para deixar meu último pitaco aqui, hoje é muito difícil até a gente separar o que é varejo físico e o que é e-commerce. Então a gente fala muito da omnicanalidade e dessa total integração. Eu compro, muitas vezes, supermercado, eu compro pelo WhatsApp com a gerente da loja. Eu mando no WhatsApp a lista para ela, isso vem onde? Na loja física ou no digital, né? Ou no e-commerce? Contabilmente, dentro dos 14% que a Petra falou, se eu faço uma compra numa loja e eu pego um ship from store, ou seja, aquele produto saindo de uma loja física perto da minha casa, com frete mais rápido, com uma entrega mais efetiva, né, mais barata e mais rápida, essa venda contabilmente sai da loja. Ela entra no número ainda de uma venda de loja física. Então, o olhar hoje, 3/4 de tudo que se compra no Brasil, aí, pegando o varejo ampliado, passa pelo digital. Seja numa pesquisa, seja numa tomada de decisão, ou seja na compra. Então, esse olhar é o que as empresas têm que trazer muito forte, porque se você não tem essa estratégia digital super amarrada e alinhada, você vai comprometer todos os seus pontos de vendas, todos os seus canais.
O ponto aqui, e muito além da incerteza, né, vocês percebem que são muitas camadas. A gente teve uma camada de um contexto da pandemia que a gente falou bastante, mas aí tem economia, tem uma mudança na forma como a gente consome, de plataformas, né? Esse exemplo que você traz de varejo, há quanto tempo a gente não fala sobre isso? Físico, digital, isso traz também um lance de lição de casa, né? Como que eu estou me reestruturando, me digitalizando, mas tem um ponto aqui, e aí eu já quero juntar um paradoxo até. A gente olha para um lado e não são só as big techs, não são só as empresas de tecnologia que estão com o tradicional layoff, né, que eu gosto de chamar de demissão. Mas isso vem acontecendo e num primeiro momento, se a gente faz uma leitura simplificada, assusta muito, né? Como se fosse quase que o fim do mundo. Porque quando a gente fala de Meta, Google, isso também tem uma relação direta com marketing e publicidade. Mas aqui tem um ponto, reestruturação, né? Uma remodelagem para onde vai o meu negócio, por aí vai. Só que aí, quando eu olho para o Mercado Livre, uma contratação de quase 6 mil pessoas. E aqui tem um aspecto interessante. A gente está falando também de uma empresa de tecnologia. Como que é? Eu não digo nadar contra a corrente, mas está ao contrário do que a gente está vivendo aqui, né? Num momento de cautela, de reestruturação, vocês estão acelerando. Assim, como que é isso? E como que isso impacta também no processo de comunicação, de marketing? Tá. Não, acho que, como você comentou, Pacete, a gente está, nesse momento, por exemplo, esse ano, contratando praticamente 6 mil pessoas no Brasil, chegando a mais de 20 mil funcionários, é um aumento significativo no nosso quadro, de quase 40%. Quando a gente olha para a América Latina, é um movimento que se repete, né? A gente está falando de mais de 10 mil pessoas na América Latina como um todo. E eu acho que muito vem de acreditar no tamanho da oportunidade que a gente tem em todos os mercados, né? Acho que rentabilização é, hoje em dia, um objetivo muito claro de todas as indústrias. No nosso caso, sempre foi, né? Então, a gente vive, respira todos os dias growth. A gente, inclusive, compartilhando, acho que algumas empresas já usam, mas a gente fala do growth it. Como é que a gente growth com profit. Então, esse é um pouco do nosso mantra internamente. E cada vez mais otimizar todos os nossos recursos e poder potencializar tudo que a gente hoje tem dentro de casa. Então, não diria que é ir contra a maré, mas é acreditar de que a gente tem muita oportunidade e que nas crises que vêm e vão, porque são sempre cíclicas e elas vêm e vão, é aquele famoso ditado de que quem se prepara quando a crise passa está muito mais preparado, então tem mais ainda a chance de ganhar. Então a gente segue investindo com bastante apetite, acreditando que tanto em serviços financeiros quanto em comércios a gente tem muita oportunidade para capturar, e sem crescimento e sem rentabilidade a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer nos próximos meses. E é aquele famoso, né? Chega no desafio e continua crescendo, continua vislumbrando cada vez mais e sonhando cada vez mais alto, por que não? A gente vai aprofundar um pouquinho mais no growth, agora essa palavrinha mágica que até dá nome à nossa série. Mas, Albano, tem um aspecto aqui de equilíbrio, né? Acho que está muito claro aqui que rentabilizar, eficiência operacional, tudo isso aqui está muito claro, é esse o momento, e isso está associado com growth também. Mas aqui eu queria conectar a experiência, porque numa leitura muito superficial, às vezes pensar em otimização ou redução de custos, ajustar a operação, pode significar um pouco um impacto na experiência do consumidor, seja ela digital, física, integrada. Como ter esse ponto de equilíbrio? Assim, eu otimizo, eu olho para o crescimento, mas eu não posso esquecer do meu core aqui, que é encantar. E esse é um grande ponto, né? Porque você tem que ser simples nesse momento, mas não pode ser simplório. E aí muita gente coloca a rentabilização antes da experiência ou do valor que você vai entregar para o seu consumidor. Então esse equilíbrio a gente enxerga que ele é muito importante, porque ao mesmo tempo que você tem que investir numa estrutura que vai te ajudar a digitalizar, vai te ajudar a você ter produtos melhores, com desempenho melhor, mais eficientes, tem uma pessoa lá do outro lado que consome o seu produto. E essa pessoa o dia inteiro ela é bombardeada por outras empresas, outros produtos, outras marcas que estão elevando o nível da entrega no final das contas. Então toda empresa ela tem que ter é quase um pêndulo ali que você vai ficar sempre olhando, né? Vou surfar a onda desse momento para ter mais lucro, para ter mais rentabilidade, mas o quanto que eu vou deixar do meu legado para trás e quantas oportunidades vão haver na frente. E essa discussão ela cada dia fica mais complexa, porque se há 2 anos a gente estava discutindo no cenário pandêmico da digitalização, hoje a gente continua discutindo isso, porque muitas estruturas se inflaram para ter isso, mas a gente também tem que discutir o contexto do ESG agora, né? O consumidor, o bonde da digitalização já passou pelo consumidor. A indústria, as empresas têm que correr atrás. A gente tem que somar a rentabilidade nesse cenário com
A certeza é que a gente está interessando nos novos assuntos. E aí a experiência ela ganha um significado gigantesco nessa relação. Porque ela pode trazer de uma maneira mais simples, de uma maneira mais direta, até de uma maneira mais pautada no cotidiano das pessoas, os assuntos que necessitam ser endereçados no final do dia. Então, quando a gente olha, né, um tanto digitalizo, invisto, tenho mais rentabilidade, menos rentabilidade, a gente tem que olhar também sempre a experiência que eu estou entregando no final das contas, ela está levando mais valor do que só a rentabilidade que ela está levando, ou a experiência está ajudando o meu produto, a minha marca, a ter um growth ainda mais sustentável no final do dia. Então são essas nuances que a gente se depara em discussões que elas não aconteciam no passado, né? No passado você tinha que ter uma discussão por vez. Agora não, você não pode abandonar aquela discussão. Você continua, o growth eu acho maravilhoso, né? Vou copiar o Vitor da Snack, vou usar isso no dia a dia. Mas a experiência está aqui também para tornar mais palatável, tornar mais direto assuntos que talvez, se a gente só olhar a rentabilidade, só olhar a eficiência, eles não são interessados da maneira correta. Então a experiência ela ajuda nesse elo perdido de como minha marca vai ter um contexto, vai ter um espaço e vai ter uma voz que se conecta com o consumidor no momento de compra, no momento de escolha, no momento de consumo e no momento de experiência como um todo. Sabe o que eu tô lembrando aqui? É legal conectar já ESG logo no começo, porque, ok, né? O aspecto experiência, growth, mas associado a propósito, valor, né? Muitos casos recentes em que a construção de marca, o posicionamento, ele também é experiência, ele também já é um diferencial até de compra, né? De todos os aspectos possíveis. E aí, olhando, e quando a gente olha até para o ecossistema de startups, por todo esse... Por os últimos 10 anos que a gente falou muito de growth, de escalar, sempre teve um paradoxo, né? Growth e propósito, growth, ESG, como que eu consigo isso, né? E isso é muito importante, esse equilíbrio. Eu já volto aqui, porque eu acho que no caso de construção de mercado pago tem muito isso também, propósito, conexão, mas amarrando aqui, já como que é olhar para esse equilíbrio? Ok, eu vou pelo número, eu vou pela eficiência, mas agora eu tenho um elemento ESG aqui, que ele não é passageiro e ele faz parte do resultado também. Acho que o maior cuidado que a gente tem que ter é não olhar o número por si só, né? Porque se a gente fica puramente com o olhar financeiro, desconectado da estratégia, desconectado da ótica do consumidor, desconectado da experiência, a gente vai cortar errado. Você vai cortar a gente muitas vezes na tecnologia, você vai cortar a verba de marketing, você vai cortar tudo que vai te fazer crescer. Por que o Mercado Livre é o que é hoje e está crescendo no Brasil? Porque conseguiu uma entrega absurdamente eficiente. Cara, eu compro de manhã, chega na minha casa à tarde. Qualquer produto, né? Um monte de produto que está no modelo full. Ele chegou numa granularidade de pequenas empresas, sem deixar de lado a experiência, sem deixar de lado o propósito, sem deixar de lado a inclusão, porque quando a gente olha para o ESG, quando a gente olha para principalmente sustentabilidade econômica, para a inclusão como um todo, a gente está digitalizando e trazendo conexões para o Brasil, dentro de uma ótica do que o Mercado Livre está trabalhando. Se a gente olha hoje para todas as empresas, se você comprou um ovo de Páscoa na pré-Páscoa ali para o seu filho e esse ovo não chegou a tempo, você compraria naquela empresa de novo? Não. Se a gente comprou um produto, recebeu o produto errado, você tenta trocar, não tem um canal de atendimento eficiente, você cai num bot que fica num loop infinito, você se relacionaria com a marca, compraria? Não. Se você tem uma marca que se posiciona diferente da forma que você pensa, e não estou entrando em mérito puramente político, que foi o que a gente discutiu muito no ano passado, mas que ela traz posicionamentos que não trazem conexão mais com o mundo de hoje, 2023, com tudo que a gente pensa. Você vai continuar comprando? Não. E esses são só pequenos fatores, né? Ou você tenta comprar, o aplicativo não funciona, o site não carrega, você vai na loja, o vendedor fala, não, você comprou no online, tipo, aqui é outra empresa. Porra, 2023, né? Então, quando a gente olha para o número puramente financeiro, a gente vai cortar errado, vai cortar a tecnologia, que é a base para se crescer hoje, a gente vai cortar o atendimento, que é a base para você ter uma boa experiência, você vai cortar a embalagem, que você vai mandar o produto, aí vai chegar aquela caixa feia na sua casa, você vai receber um produto, você vai falar, pô, não vou comprar de novo. Ou vai chegar um produto danificado, porque não usou a proteção certa, ou atrasou, te trouxe más experiências. Então, tudo isso é um cuidado enorme que a gente tem que ter para fomento do mercado,
não só para o crescimento da sua empresa, mas para o mercado como um todo, para o crescimento do digital e dessa omnicanalidade, mas principalmente para a sustentabilidade econômica da empresa, para o growth. E se ela não fizer o básico, se ela deixar de lado a necessidade e a experiência do cliente, ela não vai crescer. Ela não vai crescer. Você pode cortar, você vai ficar cortando números, você vai cortar eternamente, vai layoffs, né? Nome bonitinho ali, vamos continuar cortando, enquanto seu mercado, seu concorrente está crescendo. Enquanto você está falando, eu fiz uma listinha aqui, uma listinha de empresas que me decepcionaram muito. Mas não só pela experiência, talvez não, né? Vocês têm Acho que também. todos fizemos um pouquinho na nossa cabeça. Faz essa listinha, mas por quê? Porque começava ali com uma solução, e até uma solução que traz a tecnologia, que traz a experiência muito forte. Pô, que legal, é a novidade, né? Revoluciona mercados, e aí você vai entrando, passa aquele momento de desilusão, né? Poxa, como você está tratando aqui as pessoas que trabalham para você, que está no teu ecossistema e por aí vai. E aí, voltando para o lado de growth financeiro e tal, você vem também dessa mentalidade, né? Você continua nesse ecossistema, mas o ecossistema de Mercado Livre tem a parte de propósito muito forte, né? Quando a gente olha para as outras verticais, tem uma comunicação e um olhar muito forte. Como que foi, né? Fazer essa integração, experiência, crescimento, números, mas também todas essas outras linhas de propósito que estavam ali. Não, acho que só complementando, porque fiquei pensando sobre, além da lista das empresas que a gente fez na cabeça, justo a gente comentou sobre as contratações e esse ano, por exemplo, estamos investindo recorde no Brasil, mais de 19 bi, basicamente em tecnologia, pessoas, logística, nível de serviço, entrega cada vez mais eficiente, experiência boa para o nosso usuário e marketing. Então, onde naturalmente às vezes são os primeiros lugares onde a gente reconsidera, são os lugares onde a gente segue investindo para melhorar a nossa experiência e para seguir crescendo. Fechamos e eu toda acho a listinha, né? É isso. Fechou todo ponto a ponto. E eu acho que hoje em dia está cada vez mais, a gente já trabalha há muitos anos, não precisamos falar de idades aqui, todo mundo muito jovem, mas a gente já trabalha há muitos anos, cada vez mais, para mim é muito evidente a complexidade que está se tornando fazer gestão de negócio, né? Antes eu acho que a gente conseguia ter decisões um pouco mais binárias. O foco é growth, o foco é profit, o foco é... não, é o meu business as usual ou eu preciso seguir inovando. Eu acho que hoje a velocidade com que os mercados se desenvolvem e com que empresas são disruptadas todos os dias e novos negócios surgem todos os dias, a complexidade de seguir crescendo ela é muito maior. E talvez a nossa decisão passe por cada vez menos ou e cada vez mais e, né? E eu preciso seguir trabalhando em várias frentes. No nosso caso, por exemplo, acho que alguns exemplos concretos aqui para o Mercado Livre. A gente pensa em Mercado Livre, pensa em produtos, mas a gente acabou de, alguns meses, entrar com muita potência no segmento de supermercado. Ainda muita gente nem sabe que você pode comprar supermercado no Mercado Livre. Toda a parte nossa de veículos, que também é uma parte que a gente está desenvolvendo e crescendo muito, inclusive em parceria com o Mercado Pago, com toda a parte de financiamento de automóveis para compras feitas no Mercado Livre. Então, como é que a gente consegue ganhar eficiência e ganhar escala em tudo que a gente já tem muito maduro e muito desenvolvido, mas ao mesmo tempo ter fôlego para seguir investindo em aquilo que são as novas alavancas de crescimento. Que são alguns exemplos que eu dei, mas além de verticais de novos negócios. Então, toda a nossa frente de mercado ads, de retail ads, é uma super prioridade para a companhia. A gente vem investindo muito em tecnologia de melhorar a nossa oferta de advertising dentro das plataformas. Esse ano, por exemplo, a gente começou a fazer a parte de comercialização de mercado ads em mercado pago. Então, de fato, a empresa tem esse olhar de eficiência muito grande, muito presente no nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo se permite investir nessas iniciativas que são as iniciativas que vão fazer com que o nosso médio e longo prazo esteja preservado e que a gente siga competitivo. Porque perder competitividade está muito fácil e muito rápido também. Essa tríade tecnologia, marketing, pessoas, ela é chave aqui. Albano, saindo do exemplo de Mercado Livre, Mercado Pago e todas as verticais, essa tríade ela faz sentido olhando para outros clientes, olhando para o mercado em si, porque você toca muito no ponto de valor aqui, né? E a junção, como você disse, não é mais binário, né? Não é isso ou aquilo, mas a junção desses três me parece que está muito associada a isso, né? Valor. Total. A Petra foi falando, eu fui fazendo um paralelo aqui, né? E ao mesmo tempo que você tem lá o Mercado Ads crescendo no Mercado Pago, a gente tem vários clientes que eles têm um ponto muito forte que é assim, nessa economia da atenção que a gente vive, tem um lugar que as pessoas não estão olhando o celular na hora que elas estão no supermercado fazendo compras. Já tem muita coisa para ela fazer, né? Tem que empurrar o carrinho, tem que olhar as coisas.
E muitas empresas estão usando essa tríade, tecnologia, marketing e pessoas, para criar novos cenários ali. Eu tenho um cliente que ele fez um projeto gigantesco de Omnichannel, que ele transformou os pontos de venda num out of home. Só que no out of home dele, com o controle dele, com a informação dele. E aí ele consegue adequar a mensagem para a pessoa naquele canal. Então, ele consegue fazer planos de comunicação. Num dia que está sol, ele consegue ter uma mensagem diferente no supermercado que está mais próximo de uma região que está fazendo sol, de um outro que está numa região que está fazendo frio. Então você consegue se conectar melhor na vida das pessoas e aí tem um ganho extra ainda. E todo esse investimento que acontece na infraestrutura, ele garante uma eficiência na cadeia como um todo. Então você vai olhar ali, tem uma grande eficiência de instala, desinstala, faz material novo, joga fora. O cliente entendeu que aquele canal ali, aquele ponto de venda, aquele supermercado, trabalhando de maneira tecnológica, trazendo a omnicanalidade para dentro do ponto de venda, você consegue ter um ponto direto de contato com as pessoas no canal. Então isso para a gente, nesse cenário, é um avanço fantástico. Um outro exemplo que eu posso trazer aqui, tem uma indústria que ela sempre foi baseada nos leads, que é a indústria automotiva. E ela foi sempre, assim, ela talvez de todo mundo aqui no Brasil, fora as empresas nativas digitais, a indústria automobilística foi aquela que mais trabalhou de forma correta o growth, os leads, você tratar melhor os leads e você transformar leads em clientes. Hoje a gente vê que não existe um lead completo de uma montadora se não tem uma interface gigante no meio de experiência. Porque a pessoa pode ver todos os reviews de um carro online, ele pode olhar o preço, ele pode comparar em todos os canais o preço do carro, mas esse ponto de experiência no meio, ele traz o acesso ao produto, o acesso à compra que ele vai fazer. Então a gente vê que essa tríade ela começa e fica mais complexas, né? O lead hoje para esse nosso cliente, ele pode nascer em qualquer lugar, mas a gente tem certeza que a melhor maneira de encerrar aquele lead é com uma experiência única que a marca vai proporcionar, trazendo a tecnologia como aliada. Tem um aspecto aqui aí também, já conectando, adicionando dados aqui, e de novo, né? Dados é uma conversa que está há muito tempo e a gente está lidando com tudo isso. Todas essas camadas que trouxemos aqui, além da venda, além da conversão, o propósito, o ESG, o valor, o olhar de construção de marca, como que isso também vai mudando o posicionamento de um profissional que tá ali olhando para o growth, entende? Como que eu faço esse tratamento? Tem o dado lógico, aquela coisa ali matemática, mas aí eu vou adicionando outras variáveis aqui. Conta um pouquinho sobre isso, né? Acho que quando a gente olha para o pensamento de growth como um todo, ele naturalmente ele tem que ser data-driven. E a gente tem que trabalhar muito num olhar de metodologias também que a empresa atua, né? Então, para que você consiga mapear bem essa jornada, para que você traga todos os pilares de ESG, para que você traga conexão com o consumidor, o primeiro passo nosso é entender essa jornada. Quem compra o quê, em qual canal, com qual periodicidade, em que momento. Esse entendimento da jornada ele já é um trabalho de mapeamento de dados interessante, principalmente quando você envolve o digital e o ambiente físico, de traquear tudo. Você conseguindo trazer essa visão de entender qual é a jornada do seu cliente, a gente começa a trazer, além da jornada de compra dele, do porquê ele compra, o que ele compra e como ele compra, a gente começa a trazer como ele pensa. Quem são os seus targets? Quem são suas comunidades que consomem o seu produto? Porque aí quando você vai olhar para o ESG como um todo, você tem muitos pilares aqui. Próprias 3 letrinhas, né? O E, o S e o G já vão trazer visões totalmente distintas e cada uma delas vai se quebrar em vários aspectos. A gente começa a trazer mensuração, como você está em cada um dos pilares, a gente começa a trazer monitoramento para ouvir o que as pessoas falam da sua empresa em cada um desses pilares. E a gente começa a ter planos de ações para que você de fato consiga se posicionar com qualidade, mas mais do que se posicionar, ser, né? Então agir com qualidade, trazer de fato o ESG e não simplesmente usar isso como um asset de marketing, de comunicação. Quando você começa a juntar isso, né, mapear a jornada do consumidor, entender o que ele quer, trazer conexões, tratar ele como ele deve ser tratado, como um cliente, plugado com o seu posicionamento de comunicação de marca, olhando para os 3 pilares de ESG e para o que é o mercado, o que é o mundo hoje, você consegue fazer uma conexão muito interessante da parte de venda com a parte de branding.
E aí é onde eu trago, se a gente está olhando essa jornada do consumidor integrada, a sua estratégia interna, suas áreas também precisam estar integradas. Não faz sentido você trabalhar a estratégia de comunicação offline, digital, performance, inbound, outbound, redes sociais, marketing influência, tudo desconectado. Então, quando você integra a sua comunicação com esse olhar do cliente, com todos os pilares do ESG, é onde você, de fato, vai conseguir conversar com o seu cliente à altura e trazer essa conexão. Então, acho que tem duas grandes oportunidades aqui. Primeiro, esse mapeamento da jornada, entender o cliente. É um trabalho mais hardcore de dados, junto com todos os mapeamentos e posicionamentos de ESG do que está sendo falado da sua marca, que ações você está fazendo com o plano de ação, e essa integração de todo o marketing, integração da comunicação. Digital e offline, integrados, brand e performance mais integrados ainda. Eu acho que integração aqui a Petra entende muito, porque a gente não está falando de integração de uma única companhia, a gente está falando de todos os exemplos que você deu aqui, né? De mercado ads, mercado pago, mas na teoria é um pouco mais simples falar de integração e, de novo, é um assunto que a gente fala há muito tempo. Mas e na prática? Primeiro, qual que é o desafio dessa integração, ainda mais no seu caso de muitas indústrias, mas também do processo, do dia a dia, né? Das pessoas, das equipes. Como que uma liderança aqui de marketing, de comunicação, atua nisso? Eu acho que, puxando um pouco do que você falou das diferentes equipes, né? Eu acho que cada vez mais o que a gente definitivamente não quer e busca eliminar é essa visão de silos em geral, né? Como é que cada um está olhando para o seu próprio, se eu sou branding, eu sou branding, se eu sou performance, eu sou performance, se eu sou inbound, eu sou inbound, e se eu sou social, isso não existe mais, né? Na prática existe uma audiência, um público, um target que se conecta com você independente do ponto de contato. Então, cada vez mais incentivar e de fato até ter estruturalmente as áreas, as equipes desenhadas dessa forma. E para trazer ainda mais um flavor adicional no nosso caso, a gente tem uma interface muito, muito próxima e praticamente diria que independente da disciplina de marketing, a gente tem muita proximidade com a equipe de UX, com a equipe de atendimento, com a equipe de produto e de IT, com a equipe de analytics. Então, voltando ao binário e complexo, acho que a gente vem vivendo um aumento da complexidade em absolutamente tudo que a gente faz, né? Fazer marketing já não é mais fazer offline no break exclusivo do Jornal Nacional, fazer performance já não é mais só o offline, fazer gestão de equipe também não é só mais definir metas claras e acompanhar, é como é que a gente coordena todo esse ecossistema. No meu caso, por exemplo, muitos estão diretamente comigo, muitos estão em outras estruturas, mas como é que a gente consegue ter um norte claro, uma estratégia clara e garantir que eles trabalhem nesse formato muito mais descentralizado e de rede, mas colaborando por um norte único. Então, tem ficado cada vez mais complexo, né? Ainda mais quando a gente... Eu brinco, não é mais nem 3D, né? Não sei mais quantos Ds, né? São vários vetores, são vetores de disciplina, né? Da parte técnica, mas ao mesmo tempo a gente precisa garantir que todas essas pessoas estão integradas e perseguindo um único objetivo. Então, a gente internamente trabalha muito com essa visão, que também é usada bastante no mercado, essa visão full funnel, de como é que a gente garante que toda a audiência e todo o tráfego que eu gero com branding, eu de alguma forma recebo essa audiência, de alguma forma eu trabalho uma parte de consideração e conversão, e todas as nossas jornadas automatizadas e ad hoc de tudo que a gente tem de clientes internos. Então, dentro do próprio negócio já é complexo, adicionando isso, produto UX e CX, adicionando a isso Mercado Livre, todas as nossas outras verticais, eu diria que é uma gestão em rede muito complexa e que a gente precisa dessa habilidade muito mais interpessoal, de influência e de relacionamento, né? Que eu acho que é um pouco do como as empresas hoje estão se estruturando e como eu imagino que é o maior desafio das grandes lideranças hoje em dia. Eu gosto muito de você reforçar esse ponto do não binário, porque integração também é algo como a gente olha como algo que a integração se define aqui, né? Integrei, ok. Na verdade, em determinado momento, integração é uma coisa, né? O momento da companhia, onde quando a gente traz para o lado do marketing, da comunicação, eu preciso posicionar esse produto, eu estou lançando essa plataforma, a integração ela também vai mudando, né? Isso é muito interessante. Gerson e Petra trouxeram muita palavra jornada aqui, que de novo é uma outra buzzword, que na teoria é uma coisa, mas na prática é muito complicado, né? Deixa eu pegar o gancho aqui contigo, já trago aqui depois para conectar com o marketing. Jornada.
a gente sempre costuma olhar para a jornada como uma forma de equilibrar um pouco o nosso olhar para os consumidores. Então, mas jornada é algo muito mais complexo, né? E no teu caso, de plataformas, de perfis, sellers, buyers, mas também outros consumidores. E aí, né? Como que a gente olha para essas milhões e zilhões de jornadas? Eu acho que aí vou dar até, né, falar de dados do lado do expert aqui do meu lado, mas eu te diria que hoje nada disso é possível se a gente não tiver uma equipe de analytics, de modelagem, de data science e todos os nossos magos da modelagem para fazer com que essas jornadas sejam cada vez mais eficientes. Porque posso eu definir que a jornada para o perfil do paciente vai ser fazer isso, isso, isso. Mas, na verdade, isso hoje em dia é muito pouco relevante. A gente já tem ferramentas de análise, tecnologia, inteligência artificial que conseguem ser muito mais eficientes e preditivos em qualquer comportamento do usuário. Então, hoje, grande parte da nossa equipe, inclusive em marketing, é expert em analytics, é expert em modelagem. E essas jornadas passam a ser cada vez mais automatizadas, dependendo muito menos de inputs humanos e, consequentemente, geram muito mais resultado, seja de uma melhor experiência para o usuário, porque eu vou ter uma oferta relevante para aquele usuário, vou deixar de ficar oferecendo coisas que não fazem sentido, e do nosso lado, obviamente, também ganhando essa relevância, eu tenho um melhor retorno para o negócio como um todo. Então, eu diria que, para mim, essa visão de jornada é trazer muito da inteligência e da modelagem para dentro dos dados, para que a gente consiga ter uma predição do que vai acontecer e conseguir ser uma oferta cada vez mais relevante. É um pouco do nosso desafio do dia a dia. Eu não sou expert, mas, na verdade, a gente acaba tendo que aprender e lidar com isso no dia a dia, saber fazer as perguntas corretas, ter as pessoas corretas na equipe, para que a gente consiga capturar o máximo de toda essa tecnologia que vem cada vez se sofisticando mais, para que a gente gere valor para a gente e para o usuário. Gerson, a Petra trouxe a inteligência artificial para a conversa, vai vendo. Ai, meu Deus. Eu falei que você não ia se aguentar, que o papo ia ficar nerd. Ela trouxe, e ainda descreveu, né? É sobre fazer as perguntas para o chat GPT, enfim. Eu só sei fazer as perguntas, quer dizer, eu acho, né? Definitivamente só isso, eu paro aí. É a melhor arte de cultura saber fazer as perguntas. Né? Mas só uma conexão, e ainda, eu acho que a Petra descreve aqui um cenário que ele é até assustador às vezes, né? Do tipo, de novo, são muitas variáveis, muitas ferramentas, muitas plataformas, mas e aí? Né, de tudo que a gente está colocando aqui, tem um lado tech, de plataforma, da tecnologia, que acelerou isso. Né? Quando a Petra traz esse desafio de você olhar as jornadas, que elas são cada vez mais mutáveis, quando a gente olha para a inteligência artificial, por exemplo, que não é algo novo, né, algo que já é aplicado há muito tempo, tem um poder muito forte aqui. Né? O que eu gosto de trazer muito, os nomes assustam um pouco, né? Principalmente porque ele é um conhecimento que todo mundo conhece superficialmente, mas você, quando vai entrar no como fazer, a grande maioria dos tomadores de decisões, todo mundo aqui, não sabe programar, não sabe fazer. A gente sabe pedir, a gente sabe o que aquilo traz de poder. E quando você não tem o conhecimento, isso vai assustando um pouquinho, de, putz, como que eu monto isso? Eu acho que a gente tem 3 grandes pilares aqui, que são desafios enormes de mensuração, que ele não é tão difícil de fazer. Então, o primeiro que a Petra trouxe muito é a ótica de consumo, que, né, ela tem um mundo na mão dela. Pô, eu comprei um produto hoje, o que eu vou comprar amanhã, né? Todo mundo que comprou esse produto hoje, vamos lá, 1 milhão de consumidores, tipo, comprando aquele produto. Putz, qual é o comportamento? O que vem depois? Isso você consegue trazer uma preditividade de consumo muito interessante. Não só de produtos físicos, mas dos serviços, conectando, sem falar do mercado pago, que você ainda tem um mapeamento inteiro ali de consumo. Esse é um lado muito tranquilo de se fazer. Você joga essa massa de dados para dentro de uma plataforma de dados, modela, você cria correlações, um ID único e traz isso para dentro de um AI simples, inclusive, para trazer uma automação do marketing. Putz, ó, eu não vou mandar aquele CRM, aquele e-mail, fazer aquele push sem inteligência. Eu vou pegar esse cluster de pessoa que tem esse comportamento e eu tenho uma probabilidade de conversão, sei lá, de 95% ou mais dele comprar esse produto, essa categoria. Monta-se aquilo automaticamente. O segundo ponto que traz uma complexidade enorme nessa visão da jornada é a atribuição. A atribuição principalmente de mídia, atribuição de venda, porque pensa que a gente vai impactar todo mundo e um monte de mídia aqui. Todo aquele planejamento maravilhoso que a gente faz. Putz, eu vou comprar TV, eu vou pôr out of home, eu vou colocar jornal, revista, digital, YouTube, TikTok, pega o creator, influenciador, um monte de mídia. Aí vão fazer o controle de frequência. Cara, eu vou te impactar 15 vezes porque numa jornada de 15 dias você vai estar convencido que meu produto é o melhor.
Legal. Planejamento de mídia super bem feito, data-driven, integrado, tudo que a gente já falou aqui que é o ideal, integrando brand, performance, digital e offline. Aí a gente vai te impactar e você vai comprar. Em um dia, 2, 15, 30, você vai entrar uma vez no site, ou 50, 100, 200, medir todo esse caminho e muitas vezes você vai tomar decisão no ponto físico, numa loja física. Traquear tudo isso, você, Pacete, cara, você foi impactado por 15 mídias diferentes durante uma jornada de 15, 20 dias, entrou no site, no aplicativo, foi na loja, falou com o vendedor, viu um review. Como que a gente desenha o que de fato te fez ter essa decisão de eu vou comprar esse produto e medir em qual canal você comprou? Essa já é uma jornada um pouquinho mais ampla, mas a solução é a mesma. Joga tudo isso para uma plataforma de dados, as diferentes fontes de dados que você tem, de CRM, de mídia, de analytics, de tudo, modela. ID único, começa a traquear. Ah, dá para medir 100% dos casos? Não. Cara, se a gente medir 5%, você consegue aplicar um modelo de aprendizado na sua operação de forma espetacular. Qualquer pesquisa que a gente faça, o seu exame de sangue, ele vai tirar 0,1% do seu sangue do corpo e vai te dar qualquer diagnóstico. É metodologia, modelos. E aí a gente tem o outro lado da mensuração no físico, mas eu deixo para o Albano eu já venho aqui, um pouquinho. Aqui tem um ponto... Atribuição dá até pesadelo, falar em atribuição. Esse é um papo muito de Martech, EdTech, mas voltando ao ponto que a gente está falando de eficiência no investimento, percebem que toda a descrição dessas jornadas de atribuição, de conexão com os consumidores, aqui é onde, e aqui qualquer marca tem esse desafio, né? É onde se gasta muita grana e às vezes é isso, é oferecer o que você não quer, né? É claro, a gente evoluiu muito, né? A gente tem hoje ferramentas, acho que mesmo dentro da B-Partners tem várias empresas ali olhando para esse lado de Martech, EdTech, mas de novo, é um alinhamento aqui e também ele é cíclico, né? Ele vai mudando conforme o contexto, mas é sobre eficiência aqui muito no investimento. Deixa eu amarrar aqui, de novo, né? A gente não está separando físico e digital, mas você mencionou a loja física, né? E aí, aqui tem um ponto, tem um trabalho feito em toda essa parte de atribuição de métricas que chega lá na ponta, né? E aí, nesse contexto, você tem ali na ponta um campo de guerra ali, de contato muito importante, né? Total. E eu acho que essa coisa de dados e métricas, né? Hoje em dia a gente já começa a modelar para alguns clientes um portfólio que ele vai ter numa loja de acordo com a atribuição ou de acordo com a jornada que aconteceu online. Mas esse é um fenômeno muito curioso, porque você consegue chegar com um produto num ponto de venda e falar, olha, a melhor maneira de você vender, com o melhor planograma desse produto é assim. Por quê? Porque a gente aprendeu com milhões de pedidos online que o cara que compra compra desse jeito, dessa maneira, nesse formato. A gente começa a trazer essa transição do on e do off, que ela é muito legal, porque você traz a informação que o on tem à disposição e você consegue aplicar, e você retroalimenta isso para a indústria. Tem um case muito legal nosso, que um cliente, ele estava em dúvida se ele continuava investindo ou não no carnaval. E aí ele isolou duas praças. Uma praça que ele ia ter um investimento gigantesco de comunicação, plano de mídia perfeito, tudo, comunicação digital acontecendo, experiência na rua, tudo acontecendo, e o outro não tinha nada. E aí, quando a gente foi começar a misturar no ponto de venda, a gente viu que assim, qual que é o papel do carnaval naquela indústria? Era fomentar o desejo, independente da marca, né? Assim, a indústria fomentava o desejo sobre aquele produto. Então a pessoa ia ao ponto de venda para comprar. Qual que era o maior erro de todas as marcas na época? Tinha muita ruptura no canal. Aí você tem a dificuldade da entrega, dificuldade de entrega de produto, portfólio errado, você posicionar a marca que você não deveria estar naquela região posicionada ali. E aí um dos resultados mais engraçados que a gente teve foi na praça que o cliente não tinha nenhum patrocínio, que o concorrente estava investindo milhões de reais, o incremento de venda do nosso cliente foi 10% maior do que do concorrente, simplesmente porque ele tinha os produtos melhores posicionados para a data festiva. Ele investiu em geladeira no ponto de venda, ele investiu em melhorar a compra online dos produtos, ele investiu em ter mais disposição de entrega rápida para bar e restaurante. Então, no final das contas, investiu lá no topo do funil, não olhou para os dados, não queria se interessar pelos dados, não se planejou o suficiente. E aí faço um ponto com o ponto anterior ali da jornada, né? Se a gente pensa
nas disciplinas, o cara pensou, disciplina carnaval, como é que ativo? É limitante hoje em dia. Hoje em dia, se você pensa por disciplinas ou por momentos, você vai se limitar demais. E quando você olha a jornada como um todo, o consumidor, se você despertou o desejo nele, ele vai consumir. Ele vai comprar o celular que ele quer, ele vai trocar de carro, ele vai comprar um sorvete, ele vai comprar uma cerveja. E aí a sua marca tem que ter muito poder para fazer esse cara não comprar naquele clique no site, não comprar naquele momento num site, num app ou naquele ponto de venda. Então é que a integração ela começa a ser um jogo de mão dupla. O digital trazendo informação e trazendo a jornada e trazendo tráfego pro ponto físico, e o físico aprendendo ali que existem coisas que são muito mais simples de você resolver para você conseguir colocar de vez o produto na mão do consumidor. Tem o não binário de novo aparecendo aqui. Né? Mas um ponto que é muito louco em cima do que o Albano falou, quando a gente fala da integração, ela é uma real integração, porque você não pode nunca fazer um plano de comunicação sem o trade estar totalmente integrado. Se você tem 70% das vendas, 60%, 50% que seja, acontecendo no físico, tudo que você comunicado, tudo que você planejar na mídia, ele tem que conectar aqui. As coisas não podem ser isoladas, porque a comunicação, o investimento em comunicação e marketing que a gente está fazendo é para vender, o trade é para vender. Conecta tudo, monta isso integrado, que esse é um ponto de diferenciação, porque poucas pessoas estão fazendo isso integrado. Até dentro dos clientes Score mesmo, que tem estratégias maravilhosas de trade, a gente, como network, não atende ainda toda a frente de comunicação desses clientes. Tem cliente que tem outros parceiros, outras empresas, e desconecta. Então, quando a gente começa a integrar, e esse é muito do nosso conceito, né, de trabalhar esse marketing integrado, data-driven, com tecnologia, com inovação, focado no consumidor. Você integra, você traz redução de custos, ganho estratégico, redução de custo, inclusive na comunicação, que você vai investir direito. A parte do AI, tudo aquilo que eu falei, ela está conectada à inteligência artificial. Só vou colocar uma pimentinha para você, Pacete. Eu ainda não acredito no modelo machine learning 100%. Mas depois eu te explico por quê. Aí deixou na mesa, hein? Eu me questiono muito, né? De que aprendizado a gente está falando. Acho que volta aquilo como eu estava falando, te oferecer aquilo que você não quer. A gente tá fechando essa parte aqui. Deixa eu aproveitar o momento pimenta. Beto, a gente falou muito de integração do ponto de vista interno também, né? De companhia, de áreas. O Proxima, ele é sobre conexão com o ecossistema, né? Eu acho que vocês mencionaram aqui network, trade e os parceiros, porque assim, de novo, né? A gente viveu fases ali que talvez a gente se perguntava, né? Não, eu vou internalizar tudo isso. Vocês, como uma empresa de tecnologia, internalizam muita coisa, mas ao mesmo tempo o escopo de parceiros aumentou aqui, né? O marketing, se antes ele falava com uma agência, hoje ele fala com centenas e dezenas de outros parceiros. Qual que é a importância dessa integração para fora, com os parceiros e de ter muito mais perfis de companhias te ajudando nesse processo? Acho que diria que é igualmente importante. Acho que a integração para dentro, ela é relevante, importante, fundamental, mas para fora também, porque se eu sigo tendo uma agência puramente branding, uma outra puramente social, uma outra... Efetivamente, vai ser muito difícil romper essa barreira de ter essa jornada muito mais integrada, essa visão cada vez muito mais full funnel. Até você comentou a venda offline versus a comunicação. Empiricamente, há anos, a gente já sabe que uma coisa está integrada com a outra, né? Que uma agência de trading, em algum momento, deveria estar mais ou menos perto do que de uma agência de comunicação. Mas eu acho que a beleza do hoje, e por isso que é um olhar otimista sobre a complexidade, porque eu acho que para mim a gente segue aprendendo todos os dias sobre tudo de novo que aparece, isso só é possível hoje dados ao avanço de tecnologia, dados ao avanço dos dados, dado a maior visibilidade sobre como essas coisas todas se conectam, né? Que elas provavelmente eram vasos comunicantes, todo mundo meio que já sabia. Hoje a gente é possível medir. São os modelos, que não é só 100%, concordo contigo, não é 100%, a gente internamente, por exemplo, trabalha muito com modelo, mas a gente sempre deixa uma parcela para muito teste, para muitas hipóteses, porque acho que a gente precisa aprender e o nosso olhar humano sobre o que pode ser uma inovação, o que pode ser um olhar diferente, se a gente não deixa espaço para esses testes, a gente também nunca vai, inclusive, aperfeiçoar os modelos sozinho, né? Então, eu acho que essa integração nos parceiros, ela é muito importante. Meu olhar, minha visão é de que ela, inclusive, às vezes é até um pouco mais difícil, né?
Porque uma coisa é eu conectar pessoas e equipes diferentes de uma mesma empresa, né, que estão claramente alinhadas culturalmente, com objetivos, etc. Outra coisa é a partir do momento que eu preciso sentar numa mesa com vários, 3, 4, 5 fornecedores, que acontece muito hoje em dia, e fazer o nosso famoso briefing coletivo, né, de como é que a gente vai resolver aquele problema, de como é que a gente vai entregar aquilo que a gente precisa entregar, garantindo que eu tenho um olhar de PR, um olhar de branding, um olhar de performance, um olhar de mídia, um olhar de social, um olhar de influência. De novo, daí você falou um pouquinho, Petra, tá, o caos da complexidade, mas eu de verdade eu acho maravilhoso poder lidar com essa complexidade, e eu acho que a beleza da liderança e dessa integração está em como é que a gente consegue unir todas essas forças, unir todos esses pontos e gerar cada vez mais valor. Eu gosto do termo, do otimismo da complexidade também. Aqui tem outro ensinamento muito interessante que bate em vários aspectos aqui do nosso mercado, né? Esse exemplo que você deu muito claro de vários, até concorrentes às vezes ali trabalhando junto, a gente precisou aprender a lidar com isso, né? E aqui tem uma desconstrução do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de ego, de confiança também no cliente, do tipo, olha, não vou trabalhar com esse porque ele pode pegar meu pedaço ali. Isso é muito interessante. Você mencionou comunidade algumas vezes aqui, né? Esse olhar de comunidade que serve para o cliente também serve para a forma como a gente está reconstruindo o mercado, digamos assim. Estou indo para as considerações finais. Eu acho que tem a complexidade otimista da Petra, tem o valor agregado aqui, e eu quero fazer uma perguntinha para a gente trazer aqueles insights, uma pergunta específica para cada um, mas começando com você. Inteligência artificial e chat GPT. Assim, o que um profissional hoje, aí olhando para o marketing, para growth, para negócio, qual vai ser o diferencial de um profissional? O que um profissional vai fazer que o chat GPT não faz? Né? Porque, de novo, voltando à inteligência artificial, tudo que você falou, tem muita automatização aqui, tem muita escala, muito número, mas e aí? De novo, a gente volta para a diferença humana, né? E aqui tem muitos profissionais que são técnicos, mas tem outros que não são técnicos, que estão em outras áreas, mas que precisam ter um viés de liderança muito importante. E aí? O que eu posso fazer como ser humano que a AI não vai fazer nesse processo de growth? É para ser consideração final ou abertura de um novo videocast? É preparando para o próximo. Eu acho que há pelo menos 10 anos a gente discute, inclusive no ambiente governamental, né, qual que é o futuro da empregabilidade. Quando a gente olha lá para trás, discutiu-se demais isso de falar, putz, até 2030, 90% das profissões elas vão ser alteradas, né? Isso, o estudo de IBM, foi discussão global dentro de ONU, para olhar a tributação das empresas, para olhar qual é o futuro do emprego, enfim, acho que é uma discussão que ela permeia e acontece há muito tempo. Então o ChatGPT veio agora, gerou esse barulhão, né? Mas as automações, a inteligência artificial, isso já existe, né? A gente pega as fábricas asiáticas, logísticas, centros logísticos, hoje eles são todos automatizados. Eram centros que você tinha 1.500, 2.000, 2.500 pessoas trabalhando, e hoje você tem uma redução muito grande no número de profissionais e uma automação gigante. Então esse é um movimento que já vem acontecendo. Eu diria, sem ser trágico, vamos dizer assim, que todo trabalho 100% operacional, ele vai ser automatizado, ele vai ter uma inteligência ali por trás, um software, um sistema que ele vai produzir isso. Ao mesmo tempo, você vai ter um aumento de capacidades intelectuais, então de programações, de planejamentos, toda a parte criativa. Então, quando eu olho para o nosso mercado publicitário, a operação de uma mídia de performance, talvez ela possa vir a ser automatizada, ela vai vir a ser automatizada. O desdobramento de uma peça provavelmente vai ser automatizado um dia. A ideia, a estratégia, menos. Eu acredito muito menos. E um ponto curioso, quando eu falei do não acreditar nessa automação 100%, quando a gente olha para o nosso mercado, eu costumo falar que a gente precisa ter, no mínimo, dados de 8 anos para você conseguir trazer uma inteligência e uma automação. Esse dado tem que ter passado por 2 Copas do Mundo, por 2 eleições presidenciais, por algumas de prefeito, governadores, alta de dólar, queda de dólar. Por que isso? Porque o próprio Google e Meta, acho que os 2 maiores aí que avançaram mais nas automações quando a gente olha para a mídia, quando começou a pandemia, a primeira coisa que eles falaram, desliga as máquinas, né?
aperta o botão, volta tudo para o manual. Porque o algoritmo não tinha passado por um momento pandêmico, ele não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, ele começou a rasgar dinheiro. Se a gente não tivesse um olhar próximo ali, acompanhando, ia ter gasto, cara, budget do ano do cliente ali, e é o risco que a gente tem quando você tem uma automação 100%. Mas, ao mesmo tempo, acredito demais nesse trabalho humano junto com máquinas, junto com automações, junto com automações processuais. Então, quando a gente olha lá para frente, provavelmente a gente vai ter muito mais coisas automatizadas, muito mais inteligência, mas a ideia, a nossa ideia, o brasileiro é muito criativo, né? Quando a gente olha para o posicionamento, para a criatividade, para a campanha, essa eu acredito muito menos numa automação. Essa conversa é difícil, mas a gente precisa ter, né? A gente não pode fugir, porque, ok, a gente está falando num contexto aqui que a gente tem uma camada de profissionais que conseguem esse tipo de atualização, né? Mas e os que não conseguem, né? E toda a massa de trabalhadores que a gente tem que sai do operacional e precisa se qualificar. Essa é uma conversa que a gente precisa ter em todas as esferas possíveis. Vou fechar, já volto para fechar também. Albano, você, acho que ficou muito claro aqui a parte de valor que você trouxe muito, né? Quando a gente olha no que a gente falou, integração, varejo, on ou off, que já não se separa mais, mas qual que é o papel de uma marca nessa entrega de valor na ponta? Ou seja, do que eu não posso abrir mão num papo de growth, de tecnologia, que está na essência da minha marca, que o consumidor continua demandando e que isso não muda? Quando a gente conversa com as marcas no ponto estratégico ali, né? Acho que toda marca ela pede muito saliência no ponto de venda, né? Ela quer ser uma marca saliente, ela quer ser uma marca lembrada, vista, que atribui valor, que atribui diferenciação no ponto de venda para ela ser comprada. Mas o que a gente mais identifica como o vetor para isso é a consistência. É muito fácil uma marca perder consistência. E a consistência não perde simplesmente porque você mudou o logo da sua marca ou você mudou a embalagem. A consistência ela pode perder de uma maneira muito mais rápida se você começar todo dia a liberar seu time de vendas para fazer negociação de preço. Porque aí seu valor é perdendo onde mais dói. O consumidor já vai saber que ele pode comprar na terça ou na quarta-feira uma cerveja 20 centavos mais barato, porque é quando o canal vende mais barato do que no final de semana. Então, todo dia a gente trabalha na coisa do on e off, da omnicanalidade, para a gente trazer a consistência para as marcas. Tem que ter consistência na oferta, tem que ter consistência na entrega, consistência na comunicação, consistência na experiência que ela entrega, consistência em todo o ecossistema delas. Esse deveria ser o mantra de todas as marcas. Porque parece que é uma coisa simples, né? Falar, eu tenho uma empresa de branding que faz a minha marca, mas ela é a coisa mais fácil de uma marca perder quando ela sai de uma sala, quando ela sai de uma indústria e vai para 2, 3 milhões de pontos de venda no Brasil. É fácil ela perder a conversa dela, ela perder o propósito dela. Então, no nosso lado aqui, o recado que a gente pode dar, assim, você quer crescer, mas crescer de uma maneira eficiente, que gere lucro, que gere propósito, gere conversas, tenha consistência. Se atente a ter consistência. E o que a gente mais vê no mercado são marcas não tendo consistência. Aí eu faço até um gancho no ponto que você falou, né? Você colocar os parceiros na mesa é difícil. Ontem o Dani da Ambev ele falou um negócio que é muito verdade. Vocês conseguem prototipar demais soluções, né? Faz parte do business de vocês fazer pequeno, testar, escalar depois. No trade é difícil. Antigamente ninguém queria prototipar alguma coisa no ponto de venda, né? Como é que é prototipar o negócio? Lançar um produto como? E aí tem um aprendizado que a gente tem de, para testar, você tem que ter intimidade. Para ter intimidade, você tem que ter longevidade. Por quê? Hoje eu consigo chegar na Ambev, vai lançar um produto em Campinas, eu consigo levantar a mão e falar, olha, essa ideia não seria muito boa desse jeito, porque eu não estou ali para conquistar um espaço de trade. Eu estou ali com a intimidade que eu tenho com o cliente para falar no ponto de vista do trade. Assim como a África pode chegar, né, a falar, olha, na intimidade que eu tenho de gestor da comunicação dessa marca, não faz sentido a gente lançar em Campinas. Então esse mix, no final das contas, faz com que todo mundo seja verdadeiro com o seu propósito. E eu tenho meu propósito todo dia na Escora, uma empresa de shopper, ia levar mensagem com consistência para o ponto de venda. Se fosse somente levar valor, levar qualquer outra coisa, poderia ser qualquer agência, né? Poderia ser qualquer parceiro, mas para levar construção de marca, agregar valor, tem que ter consistência no ponto de venda. Essa analogia que você faz ela é muito interessante, né? Como que uma marca se sustenta com essa verdade numa cadeia gigante, complexa e por aí vai. Deixa eu aproveitar que o Albano mencionou um CMO aqui, o Dani da Ambev.
Para fazer uma pergunta que eu gosto muito de fazer, eu já fiz essa pergunta outras vezes para você, Petra. Eu acho que essa complexidade otimista que você trouxe e cada narrativa que você traz do quanto que o desafio é complexo, o que fica por um CMO? Melhor, o que fica por uma liderança de marketing aqui, né? A gente sempre fala de orquestrar, de ter o olhar humano, o equilíbrio, mas o que fica de fato, considerando que esse cenário só vai ficar mais complexo ainda? Olha, eu acho que, pelo menos vou dar a forma como eu encaro tudo isso e para mim é um aprendizado todos os dias, né? Acho que o estar aberto ao novo e aprender todos os dias, porque todo dia tem aprendizado. É com um banner no app que a gente colocou, aprendeu determinada coisa. É com uma campanha que eu tive um share of mind assim ou assado. Então, assim, a gente precisa estar muito, muito, muito flexível e aberto a testar, aprender e tá tudo bem. E por mais que isso parece fácil, né? Acho que hoje em dia todo mundo, não, aqui a gente é a favor do risco, né? Vamos testar, vamos aprender. Mas não é bem assim, né? Acho que dependendo da cultura da empresa, dependendo da gestão e principalmente dos líderes diretos, a gente incentiva mais ou menos as nossas equipes a esse apetite ao risco, a esse teste, a esse aprendizado contínuo e a se sentirem bem em seguirem evoluindo, né? Porque eu acho que a gente sai de uma curva de aprendizado muito mais linear, muito mais metódica, né? E fácil de ser construída para uma lógica onde a gente precisa interar todos os dias com diversas áreas, com diversos parceiros, com diversas equipes, para ir aprendendo e chegando num lugar melhor. E tá tudo bem errar, né? Então, eu acho que talvez esse é um pouco do que eu mais levo, porque eu acho que é a partir desse vínculo de confiança e dessa abertura a esse aprendizado contínuo que a gente consegue ter essa liderança ou direta ou indireta ou de influência e fazer com que as pessoas se conectem e queiram trabalhar juntas. Porque no final do dia, a gente é empresa, é tecnologia, é modelo, é teste de incrementalidade, é atribuição, é performance, mas no final do dia são sobre pessoas fazendo alguma coisa e aprendendo todos os dias sobre alguma coisa. Então, eu acho que, para mim, já sempre foi muito importante essa gestão, o olhar humano para as nossas pessoas, para as nossas lideranças, e acho que isso vai ficar cada vez melhor, porque, de novo, o operacional, o processual, em algum momento a gente vai automatizar. E a beleza vai estar em a gente conseguir capturar e potencializar o melhor que cada humano tem dentro de si e tirar o melhor dele para o todo, né? Para que ele se realize e para que a gente consiga seguir gerando valor para os nossos usuários. E eu acho que a gente está... E são ciclos, né? Assim, o marketing é a ciência e a arte. Eu acho que a gente investe muito tempo discutindo hoje em dia os dados, a ciência, os modelos. Mas esse lado arte a gente não pode perder. Então, acho que esse equilíbrio é uma coisa que eu sempre tento manter no dia a dia também. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É maravilhoso. Assim, a cabeça tá sempre, Petra, qual que é a melhor plataforma para te encontrar? Onde que dá para aprender um pouquinho mais e continuar a conversa ali? No LinkedIn, no Instagram? No LinkedIn, Petra Ferraz. Petra underline, acho que tem um underline Ferraz. Ferraz, bom, mas a gente encontra para até aprender um pouco mais aí sobre todo esse complexo ecossistema. E aí, onde a gente se encontra? No Instagram, no TikTok, no LinkedIn também. No LinkedIn, ótimo. Continuar a conversa, Gerson Ribeiro. Gerson Ribeiro, pra gente falar ali um pouco de dados, growth e aí, Albano? Eu pode ir no @Albano Neto em qualquer rede. Ô, louco! Albano Neto. Né? Tem poucas. Em qualquer rede. Pessoal, muito obrigado, né? De novo reforçando aqui para que vocês sigam também todas as empresas aqui representadas, BePartners, Score, Vitro, Mercado Pago, Mercado Livre, todo esse ecossistema. Eu queria super agradecer vocês que nos acompanharam. A gente começou a falar sobre macroeconomia e terminou aqui em liderança. É muito complexo, às vezes parece que a gente vai e volta para vários lugares, mas esse é o momento, né? Acho que fica aqui o aprendizado que a gente vive um contexto de incerteza e precisa navegar nesse contexto. Muito obrigado. Esse nosso episódio faz parte do Growthcast, uma série especial. Tem 4 episódios e se complementa aí nas suas conversas. Muito obrigado. E para quem está aqui... Obrigada. Vocês que seguiram aqui com a gente, queria super agradecer. A interação não é tão grande, mas, só a carinha de vocês aqui e tá presente, muito, muito legal. Obrigado, viu, pessoal? Voltem pro próximo, hein?